Bloco 51. Segurança internacional e grandes potências. Aula 1. Disputa de poder entre US, China, guerra comercial, tecnologia, geopolítica do Pacífico. Agora, a gente vai conversar sobre um dos temas mais importantes da geopolítica atual: a disputa de poder entre os Estados Unidos e a China. Esse é um assunto que aparece bastante em provas, no Enem e em concursos, porque envolve economia, tecnologia e política internacional. Então, vamos entender direitinho como essa rivalidade começou e o que está em jogo. Para começar, é importante lembrar que, por muito tempo, os Estados Unidos foram a grande potência mundial, com influência econômica, militar e tecnológica praticamente em todos os cantos do planeta. Mas, nas últimas décadas, a China cresceu de forma impressionante, se tornando uma potência econômica e tecnológica. E é justamente esse avanço chinês que tem gerado tensões com os EUA. Vamos por partes. Primeiro ponto: a guerra comercial. A partir de 2018, os Estados Unidos começaram a aumentar as tarifas sobre produtos chineses, alegando que a China estaria se aproveitando de práticas desleais de comércio. Em resposta, a China fez o mesmo. E assim começou uma guerra comercial, com cada lado tentando proteger sua economia e seus setores estratégicos. Essa disputa acabou afetando o comércio global, gerando incertezas e até mudanças nas cadeias de produção de vários países. Agora, além da economia, há outro campo em que essa disputa é muito forte: a tecnologia. A briga por liderança em 5G, inteligência artificial, semicondutores e energia limpa é gigantesca. Os Estados Unidos temem que empresas chinesas, como a Huawei, dominem tecnologias que possam comprometer a segurança digital e a soberania tecnológica do Ocidente. Por isso, o governo americano impôs restrições e sanções a várias companhias chinesas. Enquanto isso, a China busca autossuficiência tecnológica e quer se tornar referência mundial em inovação. Ou seja, não é só uma disputa econômica, é também uma corrida por poder e influência global. E quando a gente fala em poder, não dá para deixar de lado a geopolítica do Pacífico. Os Estados Unidos têm aliados importantes na região, como o Japão, Coreia do Sul e Austrália. Já a China vem expandindo sua presença no Mar do Sul da China, construindo ilhas artificiais e fortalecendo sua frota naval. Essa área é estratégica. Por ali passam rotas marítimas vitais para o comércio mundial. Então, qualquer tensão nessa região preocupa o mundo todo. No meio disso tudo, surgem novas alianças e blocos de poder. Um exemplo é o Quad, formado por EUA, Japão, Índia e Austrália, que atua como uma forma de conter a influência chinesa no Indo-Pacífico. E quais são as consequências dessa rivalidade? Bem, ela está redefinindo a economia global. Muitas empresas estão revendo suas cadeias de produção para depender menos da China, enquanto outros países tentam se aproveitar dessa disputa para atrair investimentos. Ao mesmo tempo, o mundo vive uma polarização tecnológica e política, em que vários países precisam escolher um lado. Para fechar, vale lembrar alguns conceitos que sempre aparecem em provas: guerra comercial, protecionismo, hegemonia, geopolítica do Pacífico, 5G, Mar do Sul da China e o Quad. Todos esses termos ajudam a entender o cenário dessa nova corrida por poder global. Então, resumindo, essa disputa entre EUA e China não é apenas sobre dinheiro ou tecnologia, é uma luta por liderança mundial. E o resultado dessa rivalidade vai moldar o futuro da economia e da política internacional nas próximas décadas.
Aula 2. Expansão da OTAN e tensões com a Rússia. Nessa aula, a gente vai falar sobre um tema super importante para entender a geopolítica atual: a expansão da OTAN e as tensões com a Rússia. É um assunto que aparece muito em questões de atualidades, geografia e relações internacionais, tanto em concursos quanto no Enem. Então, vamos começar do começo. A OTAN, ou Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi criada lá em 1949, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Na época, o mundo estava dividido entre dois grandes blocos. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados capitalistas. Do outro, a União Soviética e o Bloco Socialista. A OTAN nasceu justamente como uma aliança militar para proteger os países do Ocidente contra uma possível ameaça soviética. O princípio básico da organização é o da defesa coletiva, ou seja, se um país for atacado, todos os outros devem reagir juntos. Com o fim da Guerra Fria, em 1991, muita gente achou que a OTAN ia perder importância. Mas aconteceu o contrário. Ela começou a se expandir em direção ao leste europeu, incluindo países que antes faziam parte da esfera de influência da União Soviética. Polônia, Hungria, República Tcheca, Estônia, Letônia, Lituânia, todos esses países passaram a integrar a OTAN. E é justamente aí que começam as tensões com a Rússia. Do ponto de vista russo, essa expansão é vista como uma ameaça direta à sua segurança. Afinal, o que antes era uma zona neutra, agora está cheia de bases e tropas ligadas à Aliança Ocidental. Para Moscou, é como se o cerco estivesse se fechando. Essas tensões ficaram bem claras em alguns episódios. Em 2008, por exemplo, a Rússia entrou em guerra com a Geórgia, depois que o país demonstrou interesse em se aproximar da OTAN. Depois, em 2014, veio a anexação da Crimeia, uma região da Ucrânia que tem grande importância estratégica para o acesso ao Mar Negro. E mais recentemente, em 2022, a invasão da Ucrânia escancarou de vez esse conflito geopolítico entre Rússia e Ocidente. De um lado, a OTAN apoia a Ucrânia com armamentos e ajuda financeira. Do outro, a Rússia tenta impedir qualquer avanço da aliança sobre o seu entorno. Perceba que essa disputa não é apenas militar. Ela envolve também poder político, influência econômica e controle territorial. Em resumo, é uma continuação, em novos moldes, da velha rivalidade entre Estados Unidos e Rússia, herdada lá da Guerra Fria. Então, para você que vai fazer concurso ou Enem, vale lembrar: a expansão da OTAN explica boa parte das crises atuais na Europa Oriental e mostra como alianças militares e interesses estratégicos ainda moldam o mapa do poder no mundo. Resumo para fixar: OTAN criada em 1949 em defesa contra a URSS. Após 1991 a expansão para o leste europeu, Rússia vê isso como ameaça. Conflitos: Geórgia, 2008, Crimeia, 2014, Ucrânia, 2022. Disputa de poder entre OTAN e OA e Rússia continua viva. Aula 3. Expansão militar e disputa no Mar do Sul da China. Nessa última aula, a gente vai falar sobre um tema muito importante dentro da geopolítica mundial e que aparece com frequência no Enem e em concursos: a expansão militar da China e a disputa no Mar do Sul da China. Vamos entender isso passo a passo, de um jeito tranquilo. Primeiro, é importante lembrar que, nas últimas décadas, a China tem se consolidado como uma grande potência global, não só na economia, mas também no campo militar. O país vem investindo pesado na modernização das suas forças armadas,
o chamado Exército de Libertação Popular. Esses investimentos envolvem o desenvolvimento de porta-aviões, submarinos nucleares, caças modernos, drones e mísseis de longo alcance. Ou seja, a China quer mostrar que tem capacidade de se defender e também de projetar poder fora de suas fronteiras. Mas por que isso é tão importante? Porque essa expansão militar está diretamente ligada à sua estratégia geopolítica. A China busca garantir o controle de áreas estratégicas, proteger suas rotas comerciais, especialmente no oceano, e assegurar o acesso a recursos naturais. E é aqui que entra o Mar do Sul da China, um dos pontos mais disputados do planeta. Essa região é riquíssima em petróleo, gás natural e recursos pesqueiros, além de ser uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Cerca de 1/3 do comércio global passa por ali. O problema é que o Mar do Sul da China é disputado por vários países, como Vietnã, Filipinas, Malásia, Brunei e Taiwan. Mesmo assim, a China reivindica quase toda a área, usando o que eles chamam de linha de 9 traços, um traçado histórico que não é reconhecido por boa parte da comunidade internacional. Para reforçar sua presença, o governo chinês construiu ilhas artificiais e instalou bases militares em recifes e bancos de areia. Isso aumentou as tensões na região e provocou reações de outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, contestam a posição chinesa e realizam patrulhas navais para garantir o que chamam de liberdade de navegação, ou seja, o direito de qualquer país circular livremente por essas águas internacionais. No fundo, essa disputa reflete algo muito maior: a rivalidade entre o ZEUA e a China pelo domínio político, econômico e militar na Ásia-Pacífico. É um verdadeiro jogo de poder que mistura segurança, economia e influência global. Então, resumindo, a China está expandindo e modernizando seu poder militar. Busca controlar o Mar do Sul da China por causa dos recursos e das rotas comerciais. Essa disputa envolve vários países e gera atritos diretos com os Estados Unidos. E tudo isso ajuda a gente a entender o cenário atual da multipolaridade, ou seja, um mundo em que o poder está cada vez mais dividido entre várias potências, não apenas o ZEUA.